A gente vai falar agora com o deputado federal Everton Rocha, do PDT. Deputado, seja bem-vindo. Tudo bem? Tudo bom? Boa tarde a todos os telespectadores aqui da TV Difusora e todo o povo aqui de Pinheiro e da nossa Baixada Maranhense. Deputado, antes de a gente falar de questões nacionais, da sua atuação propriamente dita, como é que o senhor analisa um evento como esse encontro com o Huaraz, reúne prefeitos, secretários municipais, lideranças políticas da região, com base nesse conceito de consórcio? Parece que a ideia de união dos municípios está embutida, digamos assim, nesse evento. Como é que o senhor enxerga a ideia de consórcio, de fortalecimento dos municípios? Olha, é importante fazer esse resgate histórico da época que o Dr. Jackson, entusiasta da formação e criação e fortalecimento dos consórcios públicos, ele implantou no Maranhão. No ano de 2002, o Dr. Jackson renunciou à Prefeitura de São Luís com o seguinte slogan: renuncio à Prefeitura para o Maranhão voltar a produzir. Ele já era presidente do consórcio de agricultura dos produtores. Era consórcio intermunicipal de abastecimento e produção, uma coisa assim. Isso, que existe até hoje. Sim. Né? Nós temos então dezenas foi ele de quem cidades. criou mesmo, né? O Dr. Jackson que criou, e na época o mentor articulador político dele era o pessoal da Secretaria de Agricultura do município, da SEMAP, sim, e eles conseguiram fazer esse entendimento. Tanto que quando o Dr. Jackson teve a oportunidade de ser governador, durante 2 anos, ele ainda conseguiu trabalhar em parceria com esses consórcios. Eu me lembro, por exemplo, que a região do Munim, naquela época, em 2008, teve o carnaval realizado através do consórcio. Como ele não tinha dinheiro para mandar para cada cidade, ele reuniu o consórcio e fez um grande carnaval num corredor que compreendia aqueles municípios. Então você tem várias soluções no Brasil. Eu me recordo que, se eu falou 2002, eu me recordo que foi nesse ano. Eu fiz essa cobertura, ele visitou vários municípios. Não, 2002 ele renunciou à prefeitura. Desde 2000 ele já rodava. Isso. Eu não tenho certeza se foi 2001 ou 2002, mas ele visitou vários municípios onde já existiu o consórcio, né? E em outros em que ele estava tentando nutrir a ideia, né? Para ver se os prefeitos de fato adotavam a prática. Aí depois eu fiquei sabendo que acabou se concretizando, né? É porque naquela época o Brasil já existia consórcios, óbvio, como existe também aqui no privado. Dentro do setor público, a ideia do consórcio que a gente coloca como um colégio do mesmo interesse se reunindo para discutir determinadas pautas, ela foi fortalecida, foi protagonizada pelo Dr. Jackson. Sim. Porque não adianta apenas o técnico querer fazer se não tiver a vontade política de fazer. Sim. Até porque o consórcio dos municípios é quem são os representantes? Os prefeitos. Então, pura política. Qual é o benefício? Para não dizer, não, isso é só discurso. Traz benefícios mesmo. Concretos, porque primeiro você, quando vai conversar com um gestor estadual, por exemplo, ou com a União, quando você chega em grupo, né, juntos somos fortes, então você chega forte. Não chega lá um prefeito de um município. Às vezes o município é pequeno. Então, quando ele reúne vários, eles ficam médios, ficam grandes. Sim. Então, o interesse é regional, passa a ser um interesse mais legítimo, mais representativo. Não que cada município não tenha, mas o poder de argumentar, de solicitar e de pedir, de reivindicar é muito maior. Por exemplo, existe uma legislação que nós estamos tentando adaptar, arrumar e dar uma melhorada nela, que é a questão dos aterros sanitários. Os prefeitos são obrigados a fazer o tratamento do lixo. Só que esse prazo venceu. E aí não dá simplesmente para fingir que está tudo normal e simplesmente só dizer que o prefeito vai ser acionado pelo Ministério Público por improbidade porque ele não fez o aterro. Ora, gente, nós estamos vivendo no Brasil que a gente está vendo que de 5 mil municípios tem quase 1.000 que estão com folha atrasada. Nós temos uma crise profunda que não tem dinheiro mal para pagar a folha de pagamento. Então, como que vai se ter um aterro em cada município desse? O município de Cedral vai ter condição de construir um aterro sanitário? O município de Central vai ter condição? Aquele aterro que foi feito lá em Rosário, aquilo é muito moderno. Não, mas ali foi a capital. Pois os municípios não têm como investir. Não tem condição. Então, assim, o consórcio, se amanhã você consegue, dentro de um consórcio desse, ter a solução de ter um aterro para cada 20 municípios, para cada 15, com um grupo de prefeitos, você, de municípios representados, você consegue atender soluções que são soluções de todos. Né? Então, eu estou lhe dando aqui um exemplo concreto do que o consórcio pode ajudar a agregar ganho para ajudar a melhorar a vida das pessoas. O que eu vi que consórcio, na época, acompanhando o Dr. Jackson Lago,
produção de mel. Na época eram 3 municípios que investiam, mas na hora, enfim, aquilo gerava emprego, renda. E caprinocultura, né? Produção de cabras e outros animais, um investimento, se eu não me engano, de 4 municípios à época, que também gerava emprego e renda, e muita coisa iria parar na agricultura, iria parar na merenda escolar, enfim. Eu achei muito inteligente, inclusive. Dentro do programa de aquisição de alimentos, você utiliza muito essa ideia do agrupamento dos consórcios. Sim. Eu vou te dar 2 exemplos aqui de consórcios que estão funcionando em áreas diferentes. Sim. Médio Mearim. Nós conseguimos articular lá o consórcio dos produtores de leite. Então eles conseguem hoje, cada pequeno produtor, ele faz ali a sua tiragem diária e aí é tudo armazenado dentro da cooperativa, e quando eles fazem a comercialização, isso é feito de forma mais organizada. Então eles agregam mais valor à quantidade de produto que eles estão ali vendendo para as grandes empresas, laticínios e tudo daqui e do Piauí. Lá o que eles produzem vai parar na grande indústria também? Já vai parar, né? Já está parando. Lá em Timon, eu fui um dos articuladores do consórcio do transporte público de Timon, Teresina. Sim. Nós criamos um consórcio entre a Prefeitura de Timon e a Prefeitura de Teresina, que eram 2 estados, Maranhão e Piauí, e com isso a gente conseguiu resolver agora o problema da meia passagem da juventude. Por quê? A gente só pensa em consórcio em municípios dentro do mesmo estado. Não, você pode fazer entre estados. E eu fui o articulador lá, por quê? Porque a juventude de Timon, para estudar em Teresina, não tinha direito à meia passagem. Por quê? Porque a legislação diz que de estados diferentes é considerado pela ANTT. Então, a gestão é da Agência Nacional de Transporte. Em Teresina, aí é transporte interestadual. As cidades, elas são muito interligadas, inclusive. Não, ali é uma a distância geográfica é só um rio, né? Ali é uma ponte. Você atravessa a ponte, né? Então o rio ele não divide o Maranhão com o Piauí. Isso. Ele une. Né? A mesma coisa o rio aqui de Carutapera, que atravessa aquela região toda, não está dividindo com o Pará, está unindo. Sim. Então a gente precisa ter essas soluções para que você comece a procurar soluções. Então, no caso o consórcio de Timon e Teresina, agora pode-se ter a meia passagem, porque agora é municipal o trânsito. Então a Prefeitura de Timon é ela que faz a gestão e a licitação do transporte público daquela região. Aí permitiu a meia passagem para os estudantes. A meia passagem para os estudantes e a tratativa do transporte público é tratado como municipal, não mais federal como era antes. O consórcio intermunicipal é um conceito que se confunde com metropolização. Metropolização foca muito em infraestrutura. Vamos juntar os 4 municípios de São Luís e fazer uma via, alguma coisa assim. O consórcio, em algum momento, ele tem um encontro com a metropolização ou são coisas diferentes? Não, você pode juntar, não tem problema nenhum, porque a ideia da união de forças ela é simplesmente a lógica de você unir energias. Não dá para imaginar, por exemplo, São Luís está gastando energia, um projeto, gasta com projetos caros para resolver a estrada do Socorrão 2, e aí Ribamar faz a mesma coisa porque tem que fazer, porque cada lado é uma cidade. Então, dentro dessa lógica, se você une e paga um projeto só e une para fazer um investimento, você resolve o problema das 2 cidades. Então, o consórcio é a união de forças. Agora, no caso de Pinheiro, o evento, o Congoraz, acontece aqui em Pinheiro. Muitos prefeitos aí da Baixada Maranhense presentes. Eu queria parabenizar eles. Como é que você analisou o evento? Está no finalzinho. O representante da Confederação Nacional dos Prefeitos veio participar, trouxe as suas experiências. O secretário Edinaldo Neves, que é da articulação política do governador Flávio Dino, também veio trazer aqui a palavra amiga e parceira do governo do estado com esses municípios. Diga-se de passagem, o governador Flávio Dino tem feito gestão para as cidades, independente de quem seja o lado político dos prefeitos. Então ele tem levado essa parceria, é a ambulância, é a viatura, é a moto niveladora, levando mais asfalto, ou rua digna, ou escola digna, ou investimentos concretos como o trabalho que foi feito na área da cidadania, através do PROCON e do Shopping do Cidadão. Enfim, várias ações e programas importantes que houveram de parceria justamente para atender e para ajudar os nossos municípios, por exemplo, como Mais Asfalto. Aqui mesmo em Pinheiro você tem aí um programa importante na saúde, que é a construção do Hospital Regional, que há 2 anos tem ajudado muito os filhos, as pessoas daqui de Pinheiro e da região a resolver o seu problema de saúde aqui mesmo, sem precisar ter que atravessar ferro dentro de ambulância e muitas das vezes perdendo a vida nas estradas. Então, eu ouvi muita gente falando, já fomos ao hospital, eu ouvi algumas pessoas falando exatamente isso.
Precisava ir para São Luís e hoje resolve. Já resolve aqui. Né? Precisa é mais melhorar barato, muita coisa, é menos desgastante, está perto da família. Não, e você para tratar a saúde, quanto mais rápido, melhor. Né? Exatamente. A saúde ela não espera. Quando acontece, você tem que estar pronto para atender. E perto da família, acho que ajuda no processo de cura. Sim, também. Claro. Agora, o senhor foi convidado pelo consórcio porque é a sua função de deputado federal que exigiu a sua presença, o senhor pode ser parceiro também desses projetos? É porque nosso mandato de deputado, eu tenho focado ele em duas ações concretas. Uma, municipalista, eu sou um parlamentar que tenho atuado e lutado para ajudar os municípios e o Estado a estar arrecadando recursos, programas e defendendo eles acima de tudo, porque hoje cada projeto e cada ação que acontece é no sentido de enfraquecer essa distribuição que não é justa do bolo tributário do nosso país. E a minha outra atuação é a atuação política. Eu fui 2 anos líder da bancada do PDT na Câmara Federal, no ano retrasado e no ano passado. O PDT tem hoje 21 deputados federais, é um partido que tem uma representação importante no Congresso Nacional, partido do Leonel Brizola, do Jackson Lago, do Neiva Moreira e de várias lideranças nacionais que ajudaram na construção da democracia e do fortalecimento dela. Então eu, como líder da bancada do PDT, atuei diretamente na luta contra o impeachment da presidente Dilma. Naquele momento do impeachment, eu lá em cima da tribuna, várias vezes eu disse, olha, o que o Eduardo Cunha e essa turma do PMDB quer fazer é um golpe contra o Brasil. E aí o que aconteceu? O golpe aconteceu. E as pessoas que estavam na rua batendo panela, pedindo para Dilma sair, foram ver que foram vítimas simplesmente de um grande golpe que eles deram no país, porque eles simplesmente fizeram as pessoas acreditar que a crise naquele momento era Dilma. Né? E que eu tinha dito, governo ruim se resolve no voto, não é na manobra. E aí fazer a manobra que fizeram, tirar ela de forma legítima, fizeram simplesmente a consolidação, né, de um golpe parlamentar e político que aconteceu no país. Tanto que de lá para cá, as pessoas que bateram panela, eu repito, que estavam lá com aqueles patos amarelos na rua, ficaram com vergonha, porque foram ver que a vida das pessoas não melhorou. 12 milhões de desempregados continuam nesse país, o Bolsa Família está aí congelado e várias vezes houve ameaça. Fala que a economia tem melhorado, segundo os índices oficiais tem melhorado, mas a gente não percebe isso no dia a dia. Mas aí tem uma explicação que é já o que a gente vai colocar. Então você tem programas importantes como o Bolsa Família, que está aí paralisado praticamente, e eles estão trazendo de tudo para enxugar ele, né? Porque sempre as pessoas do Sul, principalmente, sempre discriminaram muito o Nordeste, acham que é um grande favor, esmola que eles fazem dar o Bolsa Família para o povo brasileiro e nordestino, e isso a gente tem resistido porque isso não é esmola, isso é uma contribuição concreta, uma retribuição concreta que a sociedade tem que dar para essas pessoas que não tiveram oportunidade de ter acesso às políticas públicas para gerar as suas próprias condições de se manter e sobreviver. Hoje você percebe num país que, por exemplo, quando o Lula assumiu a presidência da República, ele ajudou a fazer com que as pessoas voltassem a comer 3 vezes por dia. Naquela época tinha a sombra da fome no Brasil. E hoje você começa a ver de novo a sombra da fome e a sombra da miséria. Então nós tivemos aí programas importantes como o FIES, o da Universidade Sem Fronteiras, o Minha Casa Minha Vida. Hoje o gás de cozinha está mais caro, a gasolina está mais cara. O presidente Temer goza de uma rejeição inimaginável já vista nesse país, e eu, como líder do PDT e agora sou líder da oposição ao governo Temer, são 5 partidos que nós lideramos lá na Câmara Federal, eu tenho feito esse combate de forma bastante convicta e convencido de que nós não podemos arredar o pé. Lutamos contra a reforma trabalhista por entender que estavam precarizando o direito do trabalhador, enfraquecendo a força do trabalhador junto ao mercado de trabalho. A reforma da Previdência, que estava sendo convidada apenas o trabalhador rural, a mulher e os nossos trabalhadores menores estavam sendo convidados sozinhos para pagar a conta. Essa reforma não era uma reforma justa e fizemos mesmo oposição para não votar a reforma da Previdência, porque do jeito que o Temer quer colocar não é justo, não é justo. Você imagine só
ele se aposenta com 55 anos de idade e diz para agora para você que você tem que se aposentar com 65. Então é muita falta de vergonha na cara. Como é que ele vem trabalhador dizer que mais simples é que ele tinha que dar exemplo. Pior, né? Como é que ele vai falar que tem que se aposentar com 60 a 65 se ele se aposentou com 53, 55? A sua equipe toda que está no entorno dele. Então, assim, nós estamos fazendo um trabalho de combate lá dentro da Câmara Federal, justamente para evitar que se perca direitos conquistados. Não dá para imaginar que o momento que nós estamos vivendo, as pessoas acham que isso é normal. Não é. Hoje aconteceu a efetivação de um golpe começado lá no impeachment da Dilma. Tiraram a Dilma de forma covarde, porque tanto que ela hoje não tem um processo e ela é elegível, vai ser candidata a senadora lá em Minas Gerais. Então, se ela tivesse cometido um crime, ela não podia ser nem candidata. Vai poder ser. Votaram programas como lá, projetos que difíceis, como a PEC 55, que congelou dinheiro da educação e da saúde no Brasil por 20 anos. E aí pegaram e liberaram a parte primária da nossa União, da arrecadação do bolo da União, que é para pagar juros de banco e para pagar banqueiro. Nunca se ganhou tanto dinheiro no Brasil como esses banqueiros e esses grandes aglomerados do capital econômico nosso do país e internacional. E o PMDB ficou mais em evidência, né, na página policial. Hoje, muitos que estão me assistindo sabem o que eu estou dizendo. Eles têm que chegar ali no meio do mês, ou uma semana depois que recebe o salário, aí vai lá no banco, passa o cartão de crédito ou usa o cheque especial, o limitezinho de cheque especial. 300% a 400% de juros ao ano. Né, o banco te cobra isso, ou seja, o trabalhador ele não tem incentivo nenhum. E aí o especulador é o que ganha benefício do governo para poder especular e ganhar dinheiro do trabalhador. É um absurdo essa lógica que a gente tem hoje. Então hoje, o programa, as medidas provisórias que o governo Temer tem mandado, como a 805 e a 804, que ele está reeditando para enviar para a Câmara, ela diminui ainda mais as condições dos servidores públicos. Eles querem aumentar ainda a sua contribuição social como se fosse pouco. Ou seja, as grandes fortunas do Brasil estão intocáveis. Hoje tu pega os 6 homens mais ricos do Brasil, a fortuna deles corresponde à metade da população brasileira. Meus amigos, 100 milhões de pessoas, você imagine só, reúne tudo que essas 100 milhões de pessoas têm, e aí você pega 6 pessoas só, 6, elas estão lá, é a mesma coisa dos dois. Então, essa grande corrupção é a que nós estamos combatendo, é a corrupção da desigualdade. Não dá para imaginar que muitos têm pouco e poucos têm muito. E a gente precisa fazer esse bom combate. Eu tenho feito esse enfrentamento lá dentro da Câmara Federal de forma muito aberta e tranquila. Por quê? Porque o nosso lado é um só. O Brizola, que é o líder maior do nosso partido, ele sempre diz, na dúvida, fique do lado do povo. Então, se o povo está sendo agredido com projetos e ações que o governo Temer tem feito a eles, não tinha como eu votar com o Temer, não tinha como eu votar com o governo dele, não tinha como eu acompanhá-lo. Então, assim, se você procurar a minha história política, eu sempre tive um lado só. Meu partido, a vida toda foi só o PDT. Eu não tenho pai nem mãe. Muitas pessoas perguntam, o Everton Rocha, tu é parente de algum Rocha político do Maranhão? Nenhum. Meu rocha é rocha sólido, não é esses de calcáriozinho frágil que desmancha fácil, não. Meu rocha é do rocha de uma professora de Porto Franco, que eu tenho orgulho, da professora Marileide, e que não é da política. Então, a minha origem toda, que eu vim ali do movimento estudantil, lutei desde cedo na UMES, na União Nacional dos Estudantes, na União Brasileira de Estudantes, logo depois com o Dr. Jackson, dentro da juventude do PDT, desde os 14 eu acompanhei ele, tanto que tive a oportunidade de ser secretário dele de Juventude e de Esporte, e ele, depois que foi golpeado, né, agora dia 17, anteontem, fez 9 anos que o Dr. Jackson foi golpeado no Maranhão, com um golpe que a família Sarney deu a ele, né, tirando ele, armar aquele processo em Brasília para tirar o Dr. Jackson do poder. Quem é que não lembra daquela época? Um homem honrado, que eu não tenho dúvida que fizeram foi acelerar a morte dele, justamente porque ele estava governando para os pobres, para as maiorias, para as pessoas que realmente precisavam da atenção do governo. E o Dr. Jackson foi covardemente golpeado. Agora, o Lula covardemente preso, né? Eu vi muitos políticos aí, de 15 dias para trás, muitos políticos falavam que era o defensor do Lula no Brasil, né? É porque eu sou amigo do Lula, porque eu defendo ele, não sei o que e tudo. Só pensando no Lula candidato para pedir voto junto com ele. E agora o Lula preso, eu não vi ainda esses políticos abrindo a boca para falar alguma coisa.
Por quê? Porque muito oportunismo que nós temos ainda, infelizmente, muita hipocrisia ainda na nossa política e na nossa convivência dentro da sociedade. E eu tenho essa tranquilidade. No dia que ele foi preso, eu já fiz 2 falas na tribuna, como líder da minoria, pedi ao presidente Rodrigo Maia para criar uma comissão externa para visitar o presidente Lula. Essa comissão foi deferida. A juíza de execução penal lá de Curitiba está já com o nosso ofício. Ela foi comunicada que na próxima terça-feira nós estaremos lá visitando ele. E o único deputado do Maranhão que vai visitar o presidente Lula terça-feira lá em Curitiba sou eu. E vou com maior tranquilidade, sem medo de crítica, porque eu não sou contra a justiça. Pelo contrário, nós apoiamos todas as ações. Agora, eu sou contra a injustiça. O processo do Lula foi um processo que está na cara que foi totalmente direcionado, foi na política ele. Um triplex, botar ele ainda com direito a vários outros recursos preso. Isso para tirar ele da eleição. E aí você vê figurões do Brasil, como o seu Aécio Neves, que foi pego com mala de dinheiro, que foi pego com áudio da Polícia Federal, com ação controlada, com tudo, está lá no exercício do mandato de senador solto, porque essa mesma justiça que manda o Lula para a cadeia é a que deixa o Aécio Neves solto. Não dá para você ficar calado e achar que é normal. E também não dá para ficar calado, achar que a gente está mandando um homem que tirou milhões de pessoas da pobreza, que ajudou a construir várias políticas para esse país, que fez vários invisíveis virar visíveis nesse país, de uma hora para outra virou leproso e que não presta mais. Eu acho que a história tem que ser respeitada e a gente precisa lutar para que ele tenha as garantias fundamentais de qualquer cidadão tem para poder, inclusive preso, para ele poder cumprir a pena dele. E falo isso com tranquilidade. Você que está me assistindo, que nunca me viu ou que nunca tinha ouvido eu falar, por que eu defendo com tranquilidade o presidente Lula? Porque há mais de 2 anos, o PDT, o partido que eu faço parte, lançou um candidato a presidente do Brasil. Meu candidato se chama Ciro Gomes. E o Ciro Gomes sempre disse, nós temos uma disputa na urna, na eleição. Agora, na democracia, na Constituição, na legalidade, no respeito e no combate ao ódio e ao fascismo, os partidos todos e quem é de bem com a sociedade tem que se unir. E é isso que nós estamos fazendo. Eu não estou defendendo aqui a candidatura pela candidatura, porque eu não sou eleitor do Lula, eu sou eleitor do Ciro Gomes. Agora, eu sou defensor do Lula porque é um defensor de um nacionalista, de um líder do Brasil. E é isso que a gente tem feito.